Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Bom dia para quem está aqui no Brasil, boa tarde para quem está na Europa. Damos início à nossa cerimônia de abertura do primeiro Seminário Internacional de Privacidade e Proteção de Dados, Brasil-Portugal, o qual está sendo realizado pelo Instituto ARC, ESN, Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação, Canal Compliance, Data por Eu, Nova Observatório de Proteção de Dados e Juris Nova. Queremos, portanto, ressaltar a importância dos nossos organizadores para a ocorrência desse evento, que foi de extrema importância para conseguir ele. Gostaria também de agradecer, de uma forma muito especial, nossos patrocinadores, Saavedra Advogados, LexNex Next Solution, Advice Tech, C3W, OneTrust, SAS, Zabit PLD, Grant Thornton, São Paulo Surgical, Porto Surgical, Ouvidor Digital e Futura. Eles nos apoiaram bastante em toda a confecção dos nossos eventos. Também gostaria de agradecer os nossos apoiadores, que sempre estão divulgando e informando toda a nossa programação de eventos, que é a Abraid, Abrarc, Associação Comercial do Rio de Janeiro, Compliance Nordeste, Compliance Women Committee, FDV, Faculdade de Direito de Vitória, a Global Ethics, Grupo de Integridade e Privacidade na Saúde, Instituto Ética Saúde, MILA, Movimento pela Integridade Latinoamérica, Minuto Compliance, Observatório Social do Brasil, OSB, Potencial Compliance e Edu Compliance. Informamos também que hoje ao meio-dia, horário aqui do Brasil, às 16 horas, horário de Portugal, teremos um intervalo de 2 horas, e aí na sequência, por volta das 14 horas, horário do Brasil, às 18 horas de Portugal, retornaremos com a segunda parte desse painel. Então, para compor a nossa mesa diretiva de abertura, queria convidar o senhor ilustre presidente do Comitê Organizador em Portugal, subdiretor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, o digníssimo senhor Francisco Pereira Coutinho. Convidamos também o ilustre presidente do Comitê Organizador Brasil, professor da Universidade Mackenzie, São Paulo, e presidente do Instituto ARC e sócio da Saavedra Advogados, Dr. Giovanni Saavedra. Então, convido nesse momento o senhor ilustre presidente do Comitê Organizador Brasil, Dr. Giovanni Saavedra, para poder fazer a abertura. A palavra é toda sua. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os colegas de Portugal, da Europa, do Brasil, professor Francisco, ilustre idealizador desse evento. A gente fez uma reunião faz algum tempo e desenvolvemos aí vários projetos para os próximos anos, para os anos que se seguiam da nossa reunião lá atrás. Estou muito feliz de ver que estão se realizando aos poucos. Espero que seja o primeiro de muitos. Não quero cansar todos os ouvintes com uma introdução longa, só queria agradecer mesmo a presença de todos, de todas, dizer que esse é o primeiro de uma série de grandes eventos que vamos fazer sobre proteção de dados e privacidade, e dizer que é uma honra para nós ter essa parceria com a Juris Nova, com os colegas de Portugal. Espero que a gente estreite cada vez mais relacionamento para trazer uma discussão de qualidade sobre o tema. Então, desejo um excelente evento a todos e a todas, e agradeço mais uma vez a todos os colegas de Portugal, na pessoa do professor Francisco. Obrigado, doutor Gil. Vou passar agora a palavra para o doutor Francisco poder fazer a abertura. Doutor Francisco, a palavra é toda sua. Muito obrigado a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Eu estou aqui com alguns problemas de internet. Mas, enfim, gostava só de agradecer ao Instituto ARC, à ESN, ao Canal Compliance, em nome da Nova School of Law, de onde vos falo, onde sou subdiretor, e também da Juris Nova, que é um dos co-organizadores deste fantástico evento, que está também integrado no chamado Jamana Module Data for EU, dedicado aos temas da proteção de dados e da privacidade. Portanto, é um evento anual que organizamos também aqui na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sobre estes temas da proteção de dados e da privacidade. E, portanto, é com enorme gosto que nos associamos à ESN, ao Instituto ARC e ao Canal Compliance para este magnífico evento, que estaremos juntos aqui em Portugal e também no Brasil ao longo de todo o dia de hoje, em 4 painéis em que procuramos combinar então especialistas portugueses e brasileiros a falar sobre estes temas
de tão grande importância nos dias de hoje para o direito português e europeu e também para o direito brasileiro. Portanto, muito obrigado e é um gosto estar aqui com todos. Obrigado, doutor Francisco, pelas suas palavras, para a gente poder iniciar. Agora a gente vai falar do nosso primeiro painel, mas antes eu queria dar uma dica para vocês. Informamos que a ferramenta, a gente está usando o Zoom, ela permite vocês fazerem perguntas aos palestrantes. Então a gente tem um ícone, o Q&A, o QIA, abaixo, vocês podem observar. O mediador vai receber as perguntas e dentro do painel, havendo tempo, ele vai levar os palestrantes para que eles possam trazer as respostas para vocês, tá? Então é muito importante vocês utilizarem a ferramenta. Se tiver dúvida, já pode ir mandando dentro do painel e vamos tentar responder ao longo do tempo. Agora a gente vai iniciar o nosso primeiro painel, o painel A Pandemia e a Proteção de Dados, que balanço, para coordenar as atividades da mesa de trabalho e também apresentar o mínimo currículo, né, dos nossos palestrantes, oradores. Convidamos mais uma vez o Dr. Francisco Pereira Coutinho, que é professor associado em agregação da nova School of Law, licenciado e doutor agregado em Direito pela nova School of Law, onde atualmente é subdiretor. Foi professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e no Departamento de Direito da Universidade Autônoma, bem como assessor jurídico no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. O professor também é membro do SEDES, Centro de ID sobre Direito e Sociedade, da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional e da Associação Portuguesa de Direito Europeu. Coordena os observatórios da proteção de dados e da legislação portuguesa e o Compliance e Greens Labs. Professor, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você possa apresentar os nossos palestrantes de hoje. A palavra é toda sua, professor. Márcio, cabe então apresentar o primeiro painel, dedicado ao tema a pandemia e a proteção de dados pessoais. Que balanço. É um balanço seguramente ainda provisório, necessitaremos ainda de algum tempo para conseguirmos perceber todos os efeitos da pandemia sobre o tema da proteção de dados. No entanto, já passaram cerca de 18 meses, quase desde o início da pandemia, 1 ano e meio, e, portanto, é a altura de olharmos conjuntamente, a partir de Portugal e também do Brasil, sobre o balanço a fazer sobre a proteção de dados num contexto pandémico, ainda por cima, tendo em consideração estarmos a falar de instrumentos normativos novos, no caso europeu, o RGPD, e no caso brasileiro é a LGPD, portanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Para discutir connosco este fascinante tema, convidamos 3 palestrantes, 2 portugueses e um brasileiro, e eu vou apresentá-los muito sucintamente. Primeiro teremos o Rodrigo Adão da Fonseca. O Rodrigo é legal hacker, ele é atualmente CEO da Futura, um dos patrocinadores deste evento, que é uma empresa vocacionada para a gestão do risco, a cibersegurança e a proteção de dados. É também DPO, encarregado de proteção de dados e CISO de diversas organizações públicas e privadas, e já foi responsável pela implementação de mais de 50 projetos de adaptação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, em instituições como o Ministério da Defesa, a Agência Portuguesa que gera a dívida pública, o IGCP, bancos, o Método do Porto, entre outras empresas. Antes de fundar a Futura, teve uma extensa carreira no sistema financeiro e de alta direção em empresas de aeronáutica, espaço e defesa. Teremos também connosco a Inês Oliveira, que se licenciou e mestrou em Direito pela nova School of Law e é atualmente doutoranda em Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Desempenhou funções no Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, no Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios e foi também bolseira no ISCTE. Atualmente é consultora de política legislativa na Direção-Geral de Política de Justiça do Ministério da Justiça português, sendo representante de Portugal junto à União Europeia para questões relacionadas com a proteção de dados. É encarregada de proteção de dados DPO no Ministério da Justiça. Finalmente, o último elemento deste painel é o professor Fabiano Menck, que é doutor em Direito pela Universidade de Kassel, na Alemanha, mestre em Direitos Especiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Civil do Departamento de Direito Privado e Processo Civil e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
membro fundador do Centro de Estudos Europeus e Alemães e membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. É também advogado. Bom, apresentados os membros do nosso painel, podemos então iniciar, e eu farei uma primeira ronda pelos nossos 3 palestrantes, colocando-lhes a questão que intitula o nosso painel, portanto, pandemia e proteção de dados pessoais, que balanço a fazer neste momento? E, portanto, começaria com o Rodrigo Adela Fonseca, e depois daria a palavra à Inês Oliveira e depois ao Fabiano Menca. Portanto, Rodrigo, o que dizer deste Francisco, quase ano e meio de pandemia e de proteção de dados? muito obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, para agradecer a todos os presentes, aos dinamizadores do evento, por esta iniciativa. Tenho a dizer-vos que tenho um carinho especial por todas as iniciativas que envolvem Portugal e o Brasil, porque todas as minhas raízes familiares, de lado de pai e de lado de mãe, estão ancoradas no Brasil e, portanto, esta minha dupla faceta torna isto, além de cientificamente interessante, efetivamente motivadora. E, portanto, desse ponto de vista, queria lançar-vos desde já este agradecimento especial por fazer parte deste painel de abertura. O balanço qualquer balanço tem uma dimensão positiva e negativa. Portanto, digamos que a pandemia agitou as águas em vários domínios, com um balanço que tem necessariamente coisas boas e coisas más. E, portanto, acho que logo veremos no final se isto foi para melhor ou para pior, não é? Mas não podemos dizer que o balanço seja único ou unívoco, não é? Portanto, ele tem aqui claramente uma dimensão positiva e negativa. Desde logo, eu acho que o primeiro aspecto que chamou mais a atenção foi que a proteção de dados ganhou uma grande visibilidade. Portanto, havia, digamos assim, uma dúvida que eu tinha quando comecei a trabalhar na proteção de dados, é se efetivamente nós íamos conseguir colocar na agenda pública da discussão um direito que é um direito das pessoas. Portanto, e se nós íamos conseguir colocar isto, no fundo, no mainstream. E, de facto, sem dúvida alguma, que a pandemia ajudou a acelerar a visibilidade sobre muitos aspectos, mas sobre a proteção de dados em concreto. E por uma questão muito particular, que é a da chamada data for good, da utilização dos dados para o bem, ou do que nós hoje também dia falamos do data altruism. Não é? No fundo, nós começamos a perceber que a utilização da informação e dos dados podia ter aqui uma grande vantagem no combate à pandemia. Não é? Portanto, e desse ponto de vista, colocou-se a dúvida do costume, não é? Que é, por um lado, havia uma contribuição importante destes dados para, neste caso, a saúde pública, não é? Mas, por outro, isto colocava em tensão aquilo que é a esfera de proteção da pessoa, seja contra o Estado, seja contra as chamadas big corporations, que hoje em dia têm poderes semelhantes ao Estado do ponto de vista daquilo que é a opressão sobre os direitos fundamentais. E sendo este um direito fundamental, esta tensão que sempre existiu é da raiz dos direitos fundamentais, é proteger a esfera da pessoa contra, digamos, a opressão estatal, ficou muito visível e numa versão digital. Não é? Quer dizer, foi a primeira vez que nós tivemos a noção que há direitos fundamentais que têm tradução naquilo que é a nossa esfera digital, não é? E a nossa expressão digital. E, de alguma forma, nós começamos a perceber, não é, que havia este benefício por um lado, mas havia este sacrifício pelo outro. E essa tensão, que não está sanada, não é, foi bastante visível e visível para o cidadão. Não foi só para as autoridades, ou para as organizações públicas e privadas, ou para a academia. Isto chegou ao cidadão. O que nós depois percebemos num segundo cenário é que esta efetiva utilização dos dados para o bem chocam com a chamada interoperabilidade. Não é? Ou seja, nós percebemos que não era fácil garantir que a utilização destes dados fosse feita em concreto. E porquê? Porque quem tem
os dados, quem os guarda, não é? Tinha de os ceder, e essa cedência nem sempre era fácil, praticável, efetiva. Não é? E, portanto, o tema que também foi bastante visível é que o ciclo de vida dos dados ao longo dos vários agentes que podem contribuir para o bem não está fluida, não é interoperável. Não é? E, portanto, ao não ser interoperável, coloca problemas de execução e de efetivo aproveitamento destes dados sob a tutela do direito, como é evidente, não é? Mas também sobre uma tutela técnica que não funciona tão bem como nós gostaríamos. Não é? E, portanto, uma das coisas que nós começamos a perceber é que é necessário haver aqui um trabalho muito forte para que toda a gente consiga falar com toda a gente, do ponto de vista dos sistemas, para que se alinhem interesses e que esse alinhamento permita, cá está, um uso responsável, um uso ético, não é, dos dados para o bem. E isso colocou aqui outro desafio, que é como é que nós conseguimos que essa partilha, esse trabalho, essa interoperabilidade ocorra não apenas na esfera pública, mas também na esfera comercial. Não é? Portanto, como é que nós conseguimos ter empresas privadas ou grandes custodiantes de dados privados que cedam esses dados para o bem? E como é que se faz esse alinhamento entre o público e o privado, entre os agentes públicos e os agentes privados, o legislador, os policy makers e os agentes do mercado, não é? De forma a que isto seja tudo harmonioso. Não é? E isto cruza muito, aliás, com uma ideia muito importante no digital, que é que a finalidade é boa, o agente pode ser público ou privado. Não é? E, portanto, o que define, digamos assim, se algo contribui para o bem ou não é só a natureza da organização, mas a finalidade em si. Não é? E isso mostrou-se de uma forma muito clara, porque basta pensar em Portugal, no caso da Stay e Covid, onde as contribuições das Google ou a contribuição da Apple era fundamental para que tudo isto funcionasse. Né? E sem o apoio destas grandes plataformas, nem sequer estas soluções tinham visto a luz do dia. Né? E nós temos que conseguir pôr a Google ou a Apple a trabalhar e a contribuir neste Data for Good. Não é? Apesar das desconfianças que existem, que veremos mais à frente, que são também essenciais. E, portanto, há esta terceira dimensão, não é? Que também é uma dimensão importante, que é de como é que nós conseguimos alinhar público-privado para finalidades que são finalidades altamente válidas. Colocou-se também aqui neste campo um aspecto conceptual importante, que é que as pessoas começaram a perceber que não são proprietárias dos dados, mas meros custodiantes. Ou seja, os dados pertencem aos titulares, não pertencem ao hospital, não pertencem à universidade, não pertencem à organização pública. Os dados, no fundo, estão à guarda de uma determinada entidade que os pode usar para o bem e que tem uma obrigação de cedência a outros, a terceiros, que têm finalidades válidas. Não é? Ora, no contexto da resposta à pandemia, chocámos várias vezes com a resistência das organizações que confundem o seu papel de custodiante para um papel quase de proprietário, só porque têm a ligação direta ao titular, não os cedendo e dificultando aquilo que é este uso para o bem, digamos assim. Não é? Pronto. Isto é uma primeira dimensão, que eu acho que foi a dimensão, pelo menos, daquilo que me foi visível, mais interessante e mais importante. Eu choquei nela várias vezes como Data Protection Officer da Universidade Nova de Lisboa, onde havia uma grande contribuição para o Covid, até do ponto de vista da investigação científica, e onde chocámos várias vezes com estes problemas no dia-a-dia, não é? E nesta dificuldade de avançar em muitos projetos, precisamente pelas resistências de segundo nível e até resistências que são de índole cultural, e que eu acho que o Covid ajudou a colocar na agenda. Depois, desse ponto de vista, assistimos muito mais a uma visão micro por parte dos implementadores e de quem está na organização, que estava muito mais preocupado com os desafios imediatos da proteção do trabalhador, das necessidades de virtualização, de colocar as pessoas a trabalhar a partir de casa em ambiente de teletrabalho, com aquilo que são as preocupações do legislador, do policy maker, dos académicos e até dos reguladores, que estavam muito mais
preocupados com as questões e o impacto da normalização da videovigilância ou da utilização dos dados em larga escala e com as questões de tendência, uma visão muito mais macro, não é? E, portanto, houve claramente aqui quem estivesse mais focado no micro e na resposta imediata e de quem estivesse mais focado nas visões transversais de tendência, não é? E em assegurar direitos fundamentais contra a tendência, não é? E, portanto, por exemplo, o regulador português viu-se que estava profundamente preocupado com aquilo que a pandemia representasse em ambiente de estado de exceção para travar a chamada normalização. Ou seja, eles não querem o regulador português está muito preocupado que o estado de exceção não torne certo tipo de ferramentas ou de hábitos normais, hábitos comuns, e que isto não seja uma maneira de haver uma espécie de conquista de terreno de certas soluções que eles consideram que são excepcionais. Não é? E, portanto, essa tensão parece-me que é evidente e, sobretudo, há uma grande resistência àquilo que é a entrada da tecnologia, digamos, em algumas operações de tratamento em ambiente de normalização. Não é? E viu-se que todo o posicionamento da CNPD em Portugal foi no sentido de dizer e travar a normalização, mesmo quando aceitou que certas ferramentas fossem usadas a título excepcional. Não é? Mas tentaram sempre dizer, meus amigos, quando isto voltar ao normal, voltaremos ao passo atrás. Não é? Se vamos voltar ou não, isso depois se verá no futuro, mas que se viu que havia uma preocupação muito macro do regulador em marcar essa posição, parece-me que isso também foi altamente visível na forma até como a CNPD, a autoridade portuguesa, quis que as suas posições fossem mediáticas. Okay? Seja no Stay Away Covid, seja, por exemplo, em relação à utilização do proctoring nas universidades, seja as questões de rastreio e testes a trabalhadores em ambiente de pandemia, para lá daquilo que são as regras habituais de proteção da saúde no trabalho. Portanto, todas as vezes que a CNPD interveio de uma forma vigorosa, foi para precisamente restringir aquilo que seja a normalização de situações que consideram excepcionais. Isto é a primeira dinâmica. A segunda dinâmica, e com isso depois passo a palavra aos outros intervenientes para depois abrirmos espaço à discussão, prende-se com a questão da iliteracia digital. Não é? E o que se viu é que, de repente, isto atingiu proporções mediáticas, certos casos foram discutidos na arena pública, na imprensa, nos jornais, sendo até motivo de guerra política. Não é? Vimos isso recentemente na Câmara Municipal de Lisboa. Não é? Mas toda esta mediatização trouxe uma profunda babelização da discussão. Não é? E mostrou que há uma profunda incompreensão em relação a tudo que é a proteção de dados, seja nas suas regras, seja nos seus impactos e nos danos potenciais. As pessoas não percebem exatamente o que é um dano potencial em matéria de dados pessoais, seja nos aspectos tecnológicos mais básicos. Não é? E isso aconteceu nas empresas, nas organizações públicas, nas redes sociais, mas também no próprio regulador, que mostrou uma grande dificuldade, por vezes, em compreender a tecnologia, né? e o seu impacto, e eu cito isso no dia a dia. Em Portugal, nós podemos dizer, para minha surpresa, que tivemos um caso, o primeiro caso onde isto ficou muito evidente foi na questão do Stay Away Covid, não é? Onde muita gente associou ao Stay Away Covid riscos potenciais que não existem. Portanto, de repente, a Stay Away Covid foi sinalizado um nível de risco que não tem qualquer tipo de adesão prática no potencial danoso da tecnologia. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o próprio governo português não percebeu o que é que tinha nas mãos, não é? E não foi capaz de montar um ciclo de vida em um processo fluido, não é? De tal maneira que nós tivemos aqui, aliás a professora Graça foi quem me assinalou e chamou a atenção para essa inconsistência, tivemos uma avaliação de impacto, uma IPD feita à Stay Away Covid, pelo subcontratante, não é? Que foi o INESC, não é? E nunca vimos nenhuma avaliação de impacto apresentada a todo o ciclo que rodeava, digamos assim, o processo de digitalização da prevenção por parte do responsável pelo tratamento, que era a DGS. E certos aspectos do risco, que eram os maiores, como por exemplo
todo o processo de recolha de dados junto do titular e carregamento, digamos que com base num token que dava origem, digamos assim, ao funcionamento da aplicação, nada disso foi avaliado. Né? E nada disso até foi operacionalizado, de tal maneira que a aplicação foi um fracasso, desde logo por causa da percepção de risco que foi passada, assustou muita gente que não aderiu, e segundo, porque todo o ciclo, digamos assim, operativo, que devia não estar sentado na aplicação, mas sobretudo na alimentação da própria aplicação, foi muito mal feito. Né? E de tal maneira que havia casos irónicos de gente que via o seu código carregado 18 dias depois de lhe ter sido detectada um teste positivo, que faz com que uma aplicação morra logo de raiz. Não é? Tivemos também o caso recente do INE, do Census Nacional, onde ficou bastante visível a dificuldade do INE em compreender a importância daquilo que tinha em mãos. Não é? Para quem não sabe, o census que foi feito aqui este ano em Portugal foi posto em causa naquilo que era as suas transferências para os Estados Unidos da América na sequência da decisão Schrems, né? E pela contratação de uma empresa americana, a Cloudflare, uma empresa de cibersegurança bastante boa, mas cujo nível de compliance parece não ter estado devidamente garantido. E o que aconteceu foi que o INE, que estava ao census no plano de trabalhos da auditoria da CNPD para o próprio ano, ou seja, a CNPD tinha dito que durante este ano iria observar e ter na sua prioridade este census, quando foi confrontado não soube explicar minimamente aquilo que tinha em mão. E, portanto, nem se tinha preparado minimamente para a questão do compliance. Não é? E isto trouxe primeiras páginas dos jornais e a incapacidade do INE em explicar o que estava em causa foi confrangedor e assustador. Não é? Eventualmente, na substância, o assunto seria gerível se eles tivessem feito o processo de compliance correto. Mas a CNPD, bem, perante a imaturidade do compliance do Instituto Nacional de Estatística, que é isso que significa INE, no Census Nacional, onde todos os dados com preferências religiosas, raciais, moradas dos cidadãos portugueses passaram a estar alojados ou pelo menos acessíveis por uma empresa nos Estados Unidos da América, nada em matéria de compliance tinha sido tratado. Não é? E a incapacidade até de compreender o que estava a acontecer foi significativa. Pronto. E, portanto, passando a palavra, porque estou aqui a esgotar o meu tempo, né, diria que a questão da iliteracia digital foi também muito visível durante este período, com casos profundamente mediáticos. Depois, na discussão, voltaremos a estes temas para as dúvidas e questões que quiserem colocar. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Rodrigo. Lançaste aqui uma série de temas interessantíssimos. Inês, enfim, olhando para aquilo que o Rodrigo disse, eu no essencial só vejo aqui coisas positivas, não é? Porque falou da visibilidade que a pandemia trouxe à proteção de dados, à maior percepção que os cidadãos têm sobre a titularidade de dados. Falou do fracasso da Tracing App, o Stay Away Covid, para um público brasileiro provavelmente não saberão, era uma tentativa de criação de uma Tracing App pelo Estado português que fracassou, e fracassou não por razões relacionadas com o direito à proteção de dados propriamente dita, mas pela forma como se procurou implementar esta mesma aplicação. Referiu também a circunstância de o regulador estar mais interventivo, evitando a normalização da exceção, que também é um aspecto positivo. E, portanto, eu pergunto que aspectos negativos encontras neste período trazido pela pandemia, ou o balanço também achas que é um balanço em geral positivo, tendo em atenção aqui, obviamente, os desafios que já tínhamos no âmbito da proteção de dados e que se mantêm e que teríamos em qualquer cenário, mesmo fora de um contexto de pandemia. Obrigada, Francisco. Obrigada pelo convite, antes de mais, e obrigada pelas perguntas. Bom, eu partilho desta opinião de que várias coisas positivas podemos identificar e outras tantas negativas. Em relação à negativa, e deixem-me começar por aí, acho que
o aspecto mais negativo da pandemia foi que trouxe mais trabalho para o DPO. O DPO foi chamado mais vezes a emitir pareceres e esta grande carga de trabalho para o DPO, se calhar, fez com que ele tivesse que se focar mais na rapidez da resposta do que propriamente na densificação e no estudo aturado das matérias. E, portanto, acho que esse aspecto é negativo. Portanto, no que toca ao papel do DPO, dos profissionais de proteção de dados, sem dúvida que foram chamados a emitir mais pareceres, a emitir mais recomendações, e esta grande carga de trabalho fez com que, se calhar, na prática, os seus pareceres não fossem tão elaborados, não fossem tão densificados. Sem dúvida que trouxe muitas coisas positivas, e o Rodrigo falou nelas. Eu, se calhar, e até tendo em conta as minhas funções de encarregada de proteção de dados num organismo do setor público, gostava de falar um bocadinho do papel do DPO neste período. E, sem dúvida, como eu já disse, foi chamada a pronunciar-se mais vezes, mas um aspecto positivo é que o DPO foi reconhecido, ou tem vindo a ser cada vez mais reconhecido pelas organizações, nomeadamente as do setor público, e cada vez mais vezes a sua opinião é pedida. Isto é um grande aspecto positivo, porque, sem dúvida, a questão do teletrabalho, a questão do isolamento profilático, a medição da temperatura, tudo isto gera questões de proteção de dados, gera dúvidas no que toca à proteção de dados, e os organismos, as organizações, podiam decidir sem mais. Mas acho que há cada vez mais a percepção da importância de envolver o encarregado de proteção de dados, de envolver as equipas de segurança de informação, e, portanto, esse é o grande aspecto positivo. O papel do DPO saiu reforçado com a pandemia, foi chamado mais vezes para mais coisas e, pelo menos é o que eu sinto, os seus pareceres foram tidos em conta efetivamente. E, portanto, essa era a primeira nota que deixava aqui. Depois, uma outra coisa que gostava de partilhar convosco era questões concretas. Gostava de ir ao terreno, eu sou uma prática, não é? Estou no terreno e gostava de partilhar 4 grandes questões que vieram ao meu conhecimento no âmbito das minhas funções de encarregada de proteção de dados nesta era pandémica, e eu acho que é bom partilhar, até porque com certeza muitos outros profissionais partilham destas dúvidas e das inquietações que eu tive quando tive que emitir um parecer. Portanto, gostava primeiro de partilhar uma questão que me foi enviada logo no início da pandemia, em março de 2020, com a preocupação de um organismo, na qual eu exerço as funções de DPO, em que me perguntava se era legítimo enviar a todos os trabalhadores a lista dos trabalhadores infectados e da lista dos trabalhadores em isolamento profilático. Eu, quando me chegou aquela questão, e foi logo no início da pandemia, pensei assim, então, mas isto está tudo doido, Como é que um organismo acha que pode ser legítimo fazer um e-mail para a mailing list de todos os trabalhadores com a lista das pessoas que foram infectadas ou que estavam infectadas e as que estavam em isolamento profilático? E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, será que não há sensibilidade de identificar estes dados pessoais, que é estar infectado ou estar em isolamento? Estes dados pessoais são dados de saúde, e sendo dados de saúde têm um regime especialmente protetor no RGPD. Portanto, custou-me um bocadinho ver algumas perguntas, e este é exemplo disso, que mesmo que a pessoa que me as fizesse não tivesse conhecimentos jurídicos ou não tivesse conhecimentos de RGPD, não tivesse o bom senso de achar que, acima de tudo, estamos a falar de pessoas com quadros clínicos e que viam ou que poderiam ver os seus dados expostos na organização. E, portanto, dar-vos também aqui esta nota de que muitas das perguntas que eu tive nesta era de pandemia
me surpreenderam pela falta de bom senso. E esta questão de ser ou não legítimo remeter a todos os trabalhadores informações de saúde dos trabalhadores é sem dúvida uma matéria de proteção de dados, mas que acima de tudo também traz aqui questões de direito laboral e de bom senso. E portanto este foi o primeiro parecer que eu emiti sobre se era ou não legítimo à luz do RGPD remeter uma lista de trabalhadores com dados de saúde e sem dúvida que me chocou o facto de não haver aqui bom senso nem sensibilidade para a mera definição do que é um dado de saúde. E, portanto, gostava de partilhar convosco esta recomendação, que foi a primeira que eu fiz, em que basicamente enquadrei com as normas do RGPD, nomeadamente da minimização, da finalidade, da legitimidade, do privacy by default, em que me pronunciei no sentido de que não era legítimo a um organismo enviar dados de saúde a todos os trabalhadores desse organismo, havendo, obviamente, apenas aqui a legitimidade para o fazer ao seu superior hierárquico do trabalhador em concreto e, obviamente, aos recursos humanos que tratam destas matérias e também aos financeiros que fazem o processamento de salário. E, portanto, este caso acho que é bastante elucidativo, primeiro da falta de bom senso e depois da falta de certos conhecimentos basilares no que toca ao RGPD. Depois tivemos a grande questão da medição da temperatura e isso fui inundada de pedidos, medição de temperatura em atendimentos presenciais, medição de temperatura nos tribunais, a medição de temperatura aos trabalhadores. E aqui confesso-vos que emiti várias recomendações e aqui tive uma postura muito pouco conservadora e se calhar muito liberal. Li o artigo 9º do RGPD como uma permissão para o fazer. E portanto, se calhar se fosse hoje chamada e se tivesse mais tempo para o fazer, tinha-me densificado melhor na questão, mas na altura a minha recomendação foi que esta medição da temperatura encontrava legitimidade no artigo 9º do RGPD. Estamos a falar de um dado de saúde, é certo, mas tendo em conta até o contexto pandémico em que vivemos, achei que esta medição era legítima, ou seja, que esta recolha do dado pessoal temperatura era legítima, desde que, obviamente, todos os tratamentos posteriores fossem acautelados. E, portanto, dar-vos aqui esta nota relativamente à medição da temperatura. Depois, um outro grande tema que foi muito abordado e que, enquanto encarregada de proteção de dados, me tive que pronunciar várias vezes, foi a questão do teletrabalho. Desde questões simples de será que um trabalhador pode levar para casa documentos em papel estando em teletrabalho, portanto, tive questões diversas e começavam logo aí da legitimidade dos trabalhadores estando em teletrabalho levarem documentos físicos em papel. Um parênteses, no Ministério da Justiça muitos tratamentos de dados ainda são em papel e, portanto, esta questão colocou-se. E depois, obviamente, a grande questão, somos ou não, os trabalhadores são ou não obrigados a ter a câmara sempre ligada em reuniões, como é que é feito o controlo da assiduidade e da pontualidade, e portanto todas essas questões, equipamentos pessoais podem ou não ser utilizados, e portanto tantas questões me chegaram do teletrabalho que me levaram a fazer um regulamento sobre o teletrabalho, e portanto nas minhas funções de DPO, elaborei e emiti um regulamento sobre o teletrabalho com recomendações. Como todo o trabalho do DPO, o encarregado de proteção de dados não decide nada, não manda nada e, portanto, este regulamento, apesar de se chamar regulamento, não vincula, são meras sugestões, boas práticas, recomendações, mas que eu senti necessidade de elaborar porque as questões foram efetivamente muitas. E neste regulamento de teletrabalho abordei, obviamente, a questão dos equipamentos informáticos, que são ou não fornecidos pelos organismos, sendo pessoais, que cuidados é que temos, sendo da organização, que medidas de segurança é que têm que ser
aplicadas, a questão das tecnologias de vigilância e do controle dos trabalhadores. Um parênteses também para vos dizer que no Ministério da Justiça nós trabalhamos com muitas aplicações informáticas que rastreiam a atividade do trabalhador nessa aplicação, quando é que entrou, que alterações é que fez, no âmbito de processo é que o fez. E, portanto, no Ministério da Justiça, na minha realidade em concreto, efetivamente há muitas plataformas que rastreiam e que vigiam efetivamente a atividade do trabalhador na aplicação em concreto, e portanto tive necessidade de estudar a questão, não só para questões do controle da produtividade, mas também do rastreamento da própria atividade propriamente dita. Obviamente que no regulamento do teletrabalho dei especial enfoque às questões da segurança do correio eletrónico e das questões de segurança em geral, e fiz também neste regulamento algumas recomendações para os trabalhadores para minimizar os riscos. O que eu tenho sentido ao longo destes anos que já exerço funções de encarregada de proteção de dados é que os trabalhadores em concreto e as pessoas em geral têm muito pouca sensibilidade para estas questões da proteção de dados, não minimizam os riscos, só os maximizam, e portanto aproveitei este regulamento também para recordar práticas muito simples, nem que seja a não divulgação da sua password e do cuidado que se deve ter com os equipamentos pessoais. Uma última palavra, e este é o quarto ponto que gostava nesta apresentação inicial de vos falar, tem que ver com o facto do Ministério da Justiça ter nas suas atribuições uma panóplia de competências que vão desde as medicinas legais, às prisões, aos processos judiciais, aos tribunais, mas ter também aqui o Instituto do Registro e Notariado, que tem todos os registros, nomeadamente o da identidade civil, o do cartão de cidadão, portanto, nestas vestes de encarregada de proteção de dados do Ministério da Justiça, fui também não só abordada por organismos internos com estas questões concretas da medição da temperatura, do teletrabalho, mas tive também muitos pedidos externos para perceberem a legitimidade, por exemplo, no caso em concreto, de uma junta de freguesia ou de uma câmara municipal, que são organizações da administração local portuguesas, de juntas de freguesia e de câmaras municipais, por exemplo, virem a saber os números de telemóveis que estão na nossa base de identificação civil, o CIRIC, para fins de apoio aos idosos, para fins de apoio a famílias desprotegidas, e, portanto, também dar-vos esta nota que nestas vestes de DPO sou também abordada por entidades externas que querem ter acesso a dados que o Ministério da Justiça gere, para os quais são responsáveis, e, portanto, o trabalho do DPO, e esta é a nota final que vos deixo, é que não foi apenas interno, virado para a sua organização, para os problemas dos trabalhadores, para os problemas dos seus utentes, mas também muito virado para o exterior, com estas questões de entidades externas a querer aceder a dados e, portanto, a ter que me fazer estudar toda a legislação, não só da RGPD, mas as legislações especialmente aplicáveis ao caso em concreto. Francisco. Obrigado, Inês. Muito obrigado, Inês. Falo agora com o professor Fabiano Ming. Enfim, da perspectiva portuguesa, a Inês queixou-se de um excesso de trabalho trazido pela pandemia, que já era bastante expectável, tendo em conta que estávamos a iniciar a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Da perspectiva brasileira, como é que responde a esta nossa questão, deste nosso painel, balanço da pandemia sobre a proteção de dados? Também é, em geral, positivo ou encontra mais aspectos negativos do que positivos, enfim, neste balanço do último ano e meio? Muito bom dia a todos e a todas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, que me foi formulado pelo
professor, meu colega, Dr. Giovanni Saavedra. Gostaria de também cumprimentar os colegas aqui, Dr. Francisco, doutora Inês, Dr. Rodrigo. Foi um prazer ouvi-los. Eu anotei aqui as contribuições interessantíssimas na visão de Portugal. E quanto ao Brasil, o que a gente poderia primeiro dizer, a primeira característica nossa, né, que até diferencia de Portugal, é que nós tivemos, durante esse tempo da pandemia, por assim dizer, 3 eventos marcantes na área de proteção de dados, que, na verdade, constituíram praticamente, por assim dizer, a nossa proteção de dados. E eu queria aqui referir a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que aconteceu durante a pandemia, né, no mês de setembro do ano passado. Nós temos as sanções da lei entrando em vigor ainda nesse ano, em agosto, então a lei está parcialmente em vigor, as sanções não estão ainda vigendo. Então, esse é o primeiro grande evento durante a pandemia para a proteção de dados. O segundo grande evento, que tem uma relação direta com a pandemia, foi o pronunciamento, ao longo do ano passado, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, de um direito fundamental à proteção de dados. Isso hoje tem sido reconhecido como o Supremo tendo pronunciado esse direito, né? O que para a Europa está na Carta de Direitos Fundamentais, para nós foi reconhecido, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E é interessante porque foi no contexto, e aí eu recordo da fala do Dr. Rodrigo, foi no contexto de uma tentativa de realização de censo durante a pandemia pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o governo editou uma medida provisória, né, uma lei nossa aqui, com estrutura de decreto-lei para outros países, né, ou seja, uma lei do executivo, a medida provisória, e essa medida provisória que autorizava esse censo foi, então, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso ganhou grande visibilidade no país, evidentemente que a gente não pode dizer que o cidadão comum talvez tenha enxergado isso, mas ele ganhou grande visibilidade e é um marco agora para o nosso país, para o nosso direito de proteção de dados, esse pronunciamento de um direito fundamental. E é interessante porque tem uma ligação aqui com a decisão do censo alemã, que sempre foi um marco, né, para aqueles que estudam proteção de dados no Brasil, para o mundo afora, né, a influência que teve em toda a Europa. Então, se fez muito esse paralelo com a decisão do censo lá de 1983, só que aqui agora, no momento de pandemia. E o terceiro marco, que é uma decorrência da vigência da lei, é a criação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nós passamos a ter constituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados há 7 meses atrás, durante a pandemia. Então, eu colocaria esses 3 marcos né, de proteção de dados durante a pandemia, a vigência da lei, esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal do Direito Fundamental e a nossa ANPD, diferentemente de Portugal, onde nós temos a CNPD, né? Aqui nós temos a ANPD. Então, no que diz respeito ao trabalho de autoridade de proteção de dados, é evidente, em 7 meses, já num estado avançado da pandemia, que a declaração de pandemia no Brasil aconteceu no dia 16 de março do ano passado, né? E a ANPD veio só em novembro, então ela não reagiu com essas manifestações, como teve em Portugal e em outros países da Europa, acerca desses problemas que a pandemia surgiu. Então, nós não tivemos, de parte de autoridade, né, com essa função específica, uma manifestação para auxiliar, para orientar os agentes de tratamento de dados pessoais, controladores e operadores, aqui de acordo com a expressão da nossa lei. Então, por isso que eu digo que houve uma certa falta de reflexão sob o ponto de vista da proteção de dados acerca desses problemas. Então, nós temos, assim, no início da pandemia, um problema que surgiu foi, aqui também mencionado pela doutora Inês, a questão das videoconferências. Teve inclusive mundialmente, né, uma análise dos sistemas, né, do Zoom, né, enfim, do Google Meet, etc., quais eram mais aderentes à proteção de dados. Eu me lembro que lá a Associação do Schrems, na Áustria, fez um belo estudo sobre isso. Então, isso no Brasil, no início, teve um certo impacto,
e aqui o Ministério da Saúde se pronunciou sobre isso, só para vocês terem uma ideia de quem acabou, em determinado momento, tratando, né, sobre proteção de dados nessa questão. Na verdade, é proteção de dados e privacidade. Então, esse foi um ponto que chamou atenção. Portugal tem o Stay Away Covid, o aplicativo, e achei interessante o relato do Dr. Rodrigo de como isso funcionou, como, né, ou não funcionou, né? Foi uma certa decepção. O Brasil é interessante. Nós temos um aplicativo, mas ele não é sequer conhecido. Eu relato para os colegas aqui um fato de semana passada que é surpreendente. Nós fizemos um evento similar a esse, para tratar, só que um pouco mais curto, só com 3 palestrantes, para tratar sobre o Covid no Brasil nesse ano, né, desde que começou a pandemia, e nenhum de nós sabia que esse aplicativo estava funcionando para as notificações de novos casos. Nenhum dos 3 palestrantes. Ou seja, o governo criou primeiro um aplicativo para trazer informações sobre o Covid, e depois de certo tempo, esse aplicativo teve incorporado às suas funcionalidades a possibilidade de notificação, a notificação de contato por meio do Bluetooth. Mas ninguém ficou sabendo, ou seja, não teve nenhuma promoção, né, nenhum trabalho de mídia, de divulgação. Então, eu posso dizer que no Brasil ele é, inclusive, desconhecido dos especialistas, mas está lá. Eu até conversando com amigos que não são da área, não são do direito, não trabalham com proteção de dados, eu descobri um amigo, né, que é uma exceção de todos, esses dias, que me disse, não, eu tenho esse aplicativo e utilizo, né, enfim, né, nunca fui notificado, porque ninguém tem, então não adianta, não tem funcionalidade, né? Claro que o Brasil tem particularidades de acesso à internet, smartphone as pessoas têm, mas eu vi aqui matérias também dizendo da dificuldade de manter o Bluetooth acionado e o consumo de bateria, que já é um problema para as pessoas. Então, no que diz respeito ao aplicativo, nós temos esse quadro de praticamente não utilização. Um outro ponto que o Dr. Rodrigo colocou aqui que eu achei bem interessante também, desse alinhamento de público e privado e das grandes plataformas. Então, as grandes plataformas, dias atrás, o governador do nosso estado aqui, do Rio Grande do Sul, onde a gente está bem no sul do país, o governador Eduardo Leite, também outros políticos assim se manifestam, ele revelou que muitas das ações do governo do estado acerca da Covid-19, as decisões são tomadas com base em dados das pesquisas realizadas pelo Facebook diante dos seus usuários. Então, as estatísticas do Facebook sobre contágio, elas são mais precisas e mais atuais do que a alimentação dos números estatais sobre contágios. E o governador dizia assim, o que hoje nós enxergamos no Facebook com dados de contaminação, vai aparecer oficialmente daqui 1 semana ou 10 dias. Então, é interessante como também o poder público aqui está se valendo desse maior dinamismo das pessoas, das plataformas, que os usuários, né, alimentando com informações, acabam tornando mais atual, né, a possibilidade de tomada de decisões pelo governo. Eu chamo a atenção para um aspecto cultural também, né? O Brasil, nós temos uma certa cultura de autoexposição. Se os colegas hoje forem acessar o Facebook e visitarem os perfis de brasileiros, colegas brasileiros, e aqui não interessa, a pessoa pode ter conhecimento jurídico, conhecimento de proteção de dados. Os colegas vão ver, por exemplo, que ao serem vacinados, os brasileiros muitas vezes tiram foto desse momento, apresentam inclusive a sua carteira de vacinação e se autoexpõem. Então, nós temos uma cultura de autoexposição e a gente diz aqui, nós estamos recém engatinhando na área de proteção de dados. A lei veio agora, nós tínhamos o que se chama de um regime setorial de proteção de dados, um pouco no direito do consumidor, um pouco nas leis de proteção a crédito, né, e de crédito positivo, um pouco na lei de acesso à informação, que trata, no caso, da transparência da informação do poder público e há alguma proteção lá. Então, essa cultura está sendo, aos poucos e lentamente,
né, implementada. Então, essa consciência de proteção de dados é algo que está vindo muito aos poucos, nós estamos nos acostumando com ela. Ainda eu queria complementar com relação a uma outra dificuldade que surge para frente, que é a questão da vacinação. Essas informações com relação à vacinação, que começam, na verdade, há uma coleta de dados, de informações para essa atividade. O Max Planck de Luxemburgo está investigando justamente isso agora, que são todos o tratamento de dados pessoais relacionados à vacinação. E isso também aqui no Brasil preocupa pouco, né? Eu digo, nós divulgamos essas informações, nós não nos preocupamos porque esse lado bom tem se sobressaído em detrimento de uma preocupação, né, de uma proteção maior. Então, como o doutor Rodrigo ali colocou, achei bem interessante, né, essa utilização dos dados para o bem, foi assim que ele se expressou, né? Então, nós temos dado prevalência a esse aspecto em detrimento da proteção de dados. Eu chamo a atenção, e aqui eu vou passar para os colegas, né, um estudo de Oxford, e coloquei aqui no chat agora, que trata justamente de uma pesquisa que eles fizeram sobre o potencial benefício desses aplicativos de notificação de Covid, onde eles demonstram, a partir de levantamento de números do final do ano passado, que efetivamente contágios, né, foram evitados, inclusive mortes foram evitadas a partir desses aplicativos de notificação. Para o Brasil, é algo, eu diria assim, um pouco irreal, efetivamente, porque nós nem conhecemos, nem sabemos que existe, né? Nem sabemos que existem esses aplicativos, mas é um ponto que me chamou a atenção, né, nas pesquisas que eu fiz e recentemente, para ver se efetivamente existe alguma comprovação, e esse estudo me pareceu bem interessante. Eu passei aqui, espero que vocês tenham recebido talvez eu tenha passado só para os palestrantes. Eu vou enviar de novo aqui para todos, ou talvez algum dos palestrantes da organização possa me auxiliar nisso, que eu acabei de enviar no chat, ou ir para os Q&As lá, para que todos tenham acesso. Então, doutor Francisco, essas são as minhas observações iniciais aí sobre o panorama geral do Brasil. Muito obrigado, professor Fabiano, pela sua excelente fala. Eu regresso ao Rodrigo. Rodrigo, temos cerca de 20 minutos para uma segunda ronda. A Inês fez referência a um aspecto negativo, o excesso de trabalho para os encarregados, para os DPOs. Não sei se partilhas desta opinião causada pela pandemia. E isto está relacionado com uma questão que foi colocada aqui no Q&A, que é uma questão que a Inês já respondeu, em parte, que tem a ver com a questão estamos em plena fase de vacinação. A vacina ainda não é obrigatória, mas para regressarmos às atividades presenciais é provável que daqui a algum tempo se comece a exigir também este tipo de certificado. Então, tem uma pergunta da Priscila Dantas, perguntando sobre a ótica da proteção de dados, em que medida é que a apresentação do certificado de vacinação pode ou não vir a ser obrigatório para o regresso a atividades presenciais. Eu creio que isto neste momento não se coloca, mas colocar-se-á possivelmente no futuro, no dia em que a vacinação se tornar obrigatória, e é algo que podemos pensar como algo que poderá vir a acontecer à luz das notícias que vamos ouvindo de países mais avançados na vacinação, como é o caso dos Estados Unidos. Eu não vejo aqui o Rodrigo. Rodrigo, estás? Tive aqui um pequeno problema de Bluetooth, mas estou. Ótimo. Então, começaram a falar em contact tracing e de repente tudo aqui... Não sei se me ouviste a questão. Portanto, pronto, começar por aqui. Mais trabalho trazido pela pandemia ou não? Assim, eu tenho uma visão diferente da Inês, e eu percebo a Inês, em relação a haver mais trabalho, porque estando numa empresa privada, mais trabalho é mais faturação. Mas percebo também a perspectiva da Inês, que estando como DPO numa organização pública, não consegue diversificar, tem mais trabalho e não ganha mais. E, portanto, isto mostra como as vantagens e as desvantagens também disto
dependem muito do sítio onde estamos. Portanto, a perspectiva é sempre muito diferente, não é? Pronto, em função da posição em que estamos, o que faz com que, mesmo em matéria de proteção de dados, isto não seja simples. E isto encaminha-me para a questão que colocaste, Francisco, e bem, dos certificados, não é? Portanto, e dos certificados de vacinação. Na tradição europeia, este tipo de certificados choca muito culturalmente com a raiz da proteção de dados e os motivos que levaram, por exemplo, a que durante muito tempo nem sequer houvesse bilhete de identidade e cartão do cidadão, não é? E até a proibição das pessoas serem tratadas por números, não é? Eu vou ser um bocado chocante, mas não podemos esquecer que isto nasceu da experiência da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, não é? E nós desde sempre que não gostamos muito, não é, de ter, digamos, que provar aspectos que são fundamentais, não é? E esta ideia de que nós vamos ter saudáveis com direitos e não saudáveis com os seus direitos restringidos, ou pessoas que recusem a vacinação ou vacinação a terem as suas liberdades restringidas, em si, não é, é algo que é um pouco orwelliano, não é? Quer dizer, e a ideia de que os primeiros a serem vacinados ou que apresentem testes negativos este verão poderão ter umas férias mais facilitadas no exterior do que os outros, não é? Em si, não é? É algo que nos deve fazer pensar. Não é? O mesmo se passa mesmo para o exercício do trabalho. Não é? Nós sempre procuramos e concebemos o trabalho como um direito dos saudáveis e dos não saudáveis. Não é? Aliás, a própria medicina do trabalho é altamente restritiva na forma como a entidade patronal tem acesso, digamos assim, à saúde do trabalhador. Não é? Porquê? Porque se entende que o direito ao trabalho é um direito fundamental, não é um direito saudáveis. Pois claro, no futebol é ao contrário, não é? No futebol eles podem ser todos rastreados, testados e ninguém se preocupa se aquilo coloca ou não coloca problemas de direitos fundamentais, podem ser transacionados como se fosse mercadoria. No futebol é um mundo à parte, não é? Pronto. Aí já tudo é autorizado. Mas para a generalidade dos cidadãos, não é? A questão da saúde sempre foi vista como algo que não é um exclusivo dos saudáveis. Não é? Ora, a mim faz-me alguma confusão este maniqueísmo, este utilitarismo, esta mercantilização dos direitos fundamentais, não é, que o Covid está a trazer. Não é? E, portanto, sou muito resistente e cético a este retrocesso. Não é? E reconheço que isto vai nos custar muito caro no futuro, porque as pessoas passaram a estar habituadas à transação dos seus direitos fundamentais em função das vantagens. Não é? E, portanto, vejo isso a ser imposto de uma forma que ninguém quer discutir. Governos, Estados, academia, autoridades, tudo está a fechar os olhos. Isto é, para mim, para não parecer um otimista na versão inicial da apresentação, o lado mais dramático que eu vejo em tudo isto e que não vejo como é que se combate, porque as poucas pessoas que procuram explicar que temos um problema para resolver, mas que isto não pode ser feito à custa dos direitos fundamentais, é catalogada no simplismo da discussão quase de negacionista. Não é? E nenhum de nós que é inteligente quer ser visto como negacionista. Não é? E eu não nego o problema que é para a saúde pública, para a economia, para a circulação, o Covid, não é? Mas não gosto de ver a facilidade como estamos a aceitar que os direitos fundamentais são transacionáveis em função de certo tipo de vantagens. E a maneira como nós estamos a catalogar uma sociedade higienista face aos que negam a sociedade higienista, não é? Dando vantagens aos higienistas. E isso, para mim, é um retrocesso civilizacional grave. Não é? E que vamos pagar caro no futuro, até num contexto de uma sociedade digital, onde este tipo de facilidade é facilitador das violações graves que a tecnologia pode patrocinar. Inês, como comentas esta opinião do Rodrigo? Não posso estar mais de acordo, é verdade, esta mercantilização foi acentuada, sem dúvida, com a pandemia, mas acaba por ser cómico, porque é nesta altura da pandemia que foi apresentado
o Data Governance Act, que é uma proposta da União Europeia, que vem aqui introduzir um conceito a que o Rodrigo já aludiu, que é do altruísmo de dados. E, portanto, vejam como isto acaba por ser, enfim, um pouco contrassenso. Vamos ter, a muito breve trecho, a aprovação deste pacote legislativo, dos dados abertos, se quiserem lhe chamar assim, em que basicamente obrigam entidades públicas a fornecer publicamente cada vez mais dados nos seus sítios de internet, e vem criar um conceito de altruísmo de dados, um conceito esse que começou por ser definido como sendo um consentimento para partilhas posteriores. E aqui deixei-me referir que nesta primeira versão proposta pela Comissão Europeia, Portugal foi muito crítico desta definição, tanto é que ela na versão atual já não está com esta referência ao consentimento, portanto, a própria definição de altruísmo de dados vai ser um grande desafio que vem aqui pôr à prova o que é que começa a ser a venda de um dado que nos pertence. E, portanto, sem dúvida nenhuma que os direitos fundamentais não são direitos não são direitos com um valor económico. São direitos fundamentais, como o nome indica, porque residem numa lei fundamental e porque resultam da nossa qualidade enquanto pessoas, da nossa dignidade enquanto pessoas. E, portanto, se caminhamos para uma sociedade que os mercantiliza, que os vende, caminhamos mal. Portanto, aí a função do Estado e do legislador vai ter que ser proteger esta mercantilização, na minha opinião, obviamente, e acima de tudo, e para que a liberdade continue a ser liberdade, dar às pessoas a possibilidade de, querendo, partilhar fotografias suas, ou de querendo publicar nas redes sociais o que bem entenda, mas com informação clara do alcance que aquele ato pode ter e do que é que pode estar ali em causa. E, portanto, uma pessoa que decide até publicar uma fotografia do filho, mas não sabe os riscos que corre, então essa decisão nunca pode ser, digamos assim, legítima. E por isso é que vamos assistindo já em Portugal a decisões dos tribunais que obrigam os pais a não publicar fotografias dos filhos nas redes sociais. Ou que obrigam os trabalhadores a apagar os locais de trabalho que publicaram nas redes sociais. E, portanto, temos que trabalhar, sobretudo, na sensibilização do cidadão comum, avisá-lo dos riscos que correm neste mundo digital, e depois disso, se ele mesmo tendo essa informação quiser usar o Facebook e o Instagram para partilhar fotos suas, que o faça, mas que tenha conhecimento dos riscos que corre e daquilo que pode ser prejudicado efetivamente no futuro e até a termos económicos, daquelas partilhas e daquela exposição que faz da sua vida. E, portanto, acho que aí o Estado e o legislador vai ter que ter um papel fundamental e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, na minha opinião, devia ser muito mais sensibilizadora, muito mais interventiva e coimar efetivamente. E, portanto, faltam em Portugal coimas, falta em Portugal uma atitude mais assertiva por parte da CNPD para que as empresas e organizações passem a ter um compromisso da alta direção com a proteção de dados, que não existe em muitas, e que as pessoas, os trabalhadores, mas as pessoas nas suas vestes diárias também saibam o alcance dos seus atos na internet. Obrigado, Inês. Enfim, vamos concluir este nosso painel com o professor Fabiano. Eu pegaria nesta última deixada pela Inês Oliveira, disse que faltam em Portugal coimas, portanto, por parte da nossa autoridade, intervenção mais musculada por parte do Estado. O cenário é o mesmo no Brasil ou acha que isto redundará mais numa intervenção do judiciário
pelo menos é a minha sensação, que no Brasil acabará por acontecer. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Esse assunto eu achei muito desafiador, interessantes considerações que os colegas fizeram, e realmente é uma preocupação para o Brasil, até porque pelo que eu já coloquei anteriormente, que nós não temos essa cultura de proteção de dados. Então acho muito interessante a doutora Inês referir, né, a intervenção dos tribunais de Portugal para que os pais não divulguem foto dos filhos. Bom, no caso do Brasil, é evidente, como nós não temos nem a possibilidade de aplicação de sanções nesse momento pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem vem sendo chamado são os tribunais. Então, nós tivemos agora um caso bem impactante aqui no Brasil, que é o caso Via 4 do metrô de São Paulo, de coleta de dados de representação facial das pessoas que transitam no metrô de São Paulo, que foi no âmbito de uma ação civil pública, né, por uma entidade de proteção do consumidor. E isso é muito importante dizer. Essa matéria de proteção de dados, ela tem uma raiz no nosso direito, no nosso país, que vem lá do direito do consumidor. Os debates iniciais começaram no Ministério da Justiça, no âmbito da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, essa tem sido uma via, é correto, né, afirmar isso, colega doutor Francisco, que o judiciário, pela via do consumidor, tem tratado esses assuntos. Mas a ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, ela tem tido um papel muito importante na questão da mudança de políticas do WhatsApp. Então, nós não podemos aqui menosprezar o papel da ANPD e como ela tem se desenvolvido. Eu, inclusive, tenho elogiado a atuação da ANPD, que em apenas 7 meses já marcou bastante a sua existência, e tendo em vista também a escassez de pessoal da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não conta com nem 40 funcionários, é menos do que isso, é um pouco mais de 30. Então, eu vejo que, para nós, é necessária efetivamente uma conscientização, no caso de quase uma educação efetiva da população, das crianças, dos adolescentes, foi muito bem colocado isso, dos pais. Como eu antes mesmo disse, os próprios advogados com formação jurídica, muitas vezes, são os primeiros a exporem devidamente fotos suas, de familiares. Eu sempre faço paralelo com os nossos amigos alemães, talvez Facebook, né, dos perfis de Facebook, que mal e mal nós conseguimos ver uma foto e não conseguimos localizar, saber se é a pessoa mesmo, porque está tão distante na foto quando aparece, numa paisagem longe, que a gente não sabe se é efetivamente a pessoa, e nós nos expomos muito. Então tem esse caráter. E para aqui fazer uma outra contribuição, essa questão dessa disputa entre a mercantilização dos dados pessoais ou da proteção dos direitos fundamentais é uma disputa tradicional. O Brasil, ele se filia a essa tradição mais europeia de analisar a proteção de dados como um direito fundamental. Então, nós devemos seguir essa linha, e a decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado foi impactante nesse sentido. Nós vemos, inclusive, hoje, eu já vi tese de doutorado aqui, na verdade, tese de doutorado na Alemanha, né, onde é um país também de forte cunho de direitos fundamentais, todos sabemos disso, que propõe o regime dos direitos autorais para a proteção de dados, ou seja, da cessão, né, de uso dos dados pessoais. E isso já se viu, e a gente sabe dessa vertente também no próprio Estados Unidos da América, e eu acho que são vertentes que aí vão estar sempre em conflito, mas na nossa realidade aqui, imagino que a vertente da proteção de dados pelos direitos fundamentais deve ser a vencedora. Mas eu sempre lembro, os dados são relacionados à pessoa, esse é o conceito de dado pessoal, e não são da pessoa. Então, essa nossa disciplina de proteção de dados pessoais aqui, na verdade, ela quer perguntar, como disse a decisão do censo lá de 1983, quem, em qual situação, pode utilizar os dados e para qual finalidade, qual a medida disso. Ela não exclui os outros, porque não é um direito de propriedade, mas é um direito de utilizar dentro de certos limites. Muitíssimo obrigado, professor Fabiano. Estamos em cima da hora do nosso painel. Resta-me, por isso, agradecer quer ao Rodrigo, à Inês e ao Fabiano pelas excelentes e magníficas apresentações que fizeram, pelo debate vivo que tivemos. E, portanto, eu passava a palavra ao nosso anfitrião, o Márcio,
não sei se está, para então darmos por finalizado este nosso painel e iniciarmos o segundo painel da nossa conferência, que será moderado, creio eu, pela Graça Cantonise. Mais uma vez, bom dia, muito obrigado, Dr. Francisco, Dr. Rodrigo, Dr. Inês, Dr. Fabiano, pela palestra. Acho que foi muito esclarecedora, muita informação, né, e discussão. E agradecer também a vocês que estão nos assistindo, porque têm mandado pergunta, interagido, eu acho que isso é muito importante.